nos assentar, queridos, com o coração cheio de fé. Cheio de fé. Cheio de fé. Aleluia. Eu quero desafiar você a abrir sua Bíblia em Neemias novamente. Neemias capítulo 6. E nós queremos ler um simples versículo e fazer uma pequena meditação nesse momento. Então, abra sua Bíblia em Neemias. Você sabe, a gente tem meditado sobre isso. Temos falado sobre sermos pessoas de propósito. Sermos pessoas que não se deixam guiar apenas pelos seus desejos, mas submetem seus desejos ao propósito de Deus para suas vidas. Isso é uma coisa que tem que estar bem clara nas nossas vidas. E eu quero ler o texto bíblico e fazer uma pequena reflexão nesse tempo. Eu quero aproveitar porque a gente está tão focado, né, naquilo que, nos nossos desafios tão imediatos, né? Quero saudar todas as mamães, que hoje é Dia das Mães, ninguém lembrou assim muito, né? As mães esse ano ficaram um pouco esquecidas nesse momento de sobrevivência, né? E de preocupação. Mas que Deus abençoe a tua vida, mamãe. Sabemos que as mães, historicamente, têm sido muito mais presentes do que os homens. Glória a Deus pelos homens que são presentes. Mas muitos homens têm abandonado seus lares, enquanto as mães ficam lá, firme e forte, né, segurando os momentos difíceis. Então que Deus abençoe tua vida. Porque Deus também se apresenta como uma mãe na palavra de Deus, né? É uma referência também. Então que Deus renove tua esperança, renove a alegria e renove o teu amor, que precisa renovar de vez em quando, né, mãe? Perde a paciência com os filhos, dá umas xingadas neles, né? Dá-lhe uns cascudos. Que Deus te dê graça, muito amor renovado, para que você possa continuar amando seus filhos e amar, às vezes, é dar um cascudo mesmo, né? Essa é uma forma de dizer, né? Mas é também chegar junto, chegar firme. Que Deus te abençoe nessa noite. Vamos ler o texto bíblico? Nós queremos falar essa noite, eu quero fazer uma pequena meditação sobre brechas. Brechas, tá? E quero desafiar a gente, nessa noite, a taparmos as brechas dos muros que nos garantem proteção. O muro que Neemias construiu significava o quê? Proteção contra os inimigos. Quando você tem uma cidade protegida por muros, na antiguidade você tinha uma cidade segura. Quando a nossa vida tem muros de proteção, e nós precisamos ter muros de proteção que afastam a proximidade do inimigo, nós temos que manter o inimigo longe das nossas vidas. Amém? Precisamos manter o inimigo longe da nossa vida. Amém? Porque às vezes nós chamamos urubu de meu louro. Você já ouviu essa expressão? Às vezes a gente chama urubu de meu louro. Quer dizer, aquele pássaro horrível, nós fazemos de passarinho de estimação. Deixamos ele perto de nós. E tem coisas que nós temos que fechar na nossa vida. Especialmente nesses momentos que nós estamos passando agora. Esses momentos de dificuldade, eles mexem muito com a nossa emoção. Tá? Mexem muito com a nossa emoção. E vocês sabem que na pandemia, houve um aumento muito grande, por exemplo, dos divórcios. As pessoas foram muito chacoalhadas.
E nós, nesse momento, estamos sendo chacoalhados, estamos sendo movidos, e nós precisamos cuidar com as brechas. Porque às vezes a gente está cuidando de coisas grandes e esquecemos de cuidar das pequenas coisas. As brechas são pequenos espaços através dos quais o inimigo pode encontrar espaço na nossa vida. E nós precisamos fechar aquilo ali, não dá espaço. Tem pessoas, às vezes, o pessoal conversa comigo e vem me trazer um problema e diz assim: essa pessoa está tendo certos problemas. Aí me conta um problema. E eu sempre digo: essa pessoa, para ter esse problema, ela está dando alguma brecha para o inimigo. Está entendendo? Quando nós somos atacados de forma feroz, constantemente, incessantemente, nós não temos descanso numa luta espiritual, aquilo parece que não para, é um sintoma de que nós estamos abrindo uma brecha para o inimigo. E nós temos que tapar. Epa, aqui tu não entra, ele não tem direito de entrar. Mas às vezes nós abrimos a porta. Nós abrimos a brecha, nem a porta, é a brecha. E naquela brecha, naquele lugar que nós damos, ele vem e chega. Eu lembro da minha mãe, né? A minha mãe foi mordida 2 vezes pelo mesmo cachorro. Cachorro aqui na esquina, da Raimundo Correia, que mordeu também a dona Ilma, né, Luizinho? A minha mãe passou perto de onde havia uma brecha. E, claro, minha mãe doente, né? Esquecimento, ela foi 2 vezes mordida pelo mesmo cachorro. O cachorro, claro, ali naquela, ela passou com o braço, aonde havia a brecha, o cachorro foi lá e mordeu ela. Nós, muitas vezes, fazemos isso. Nós abrimos a brecha, andamos perto de um lugar onde não podemos andar. A gente negligencia que existem coisas na nossa vida que nós não podemos dar nenhum espacinho. Sabe? Nenhum espacinho. Uma vez meu sogro, ele estava ali no Jockey Clube com o meu cunhado, com o Juan Pedro, e aí ele foi ali e estava uma corrida de cavalos. E aí ele pegou e disse assim: vamos ver qual é vamos apostar aqui eu e tu, qual é o cavalo que pode ganhar, né? Aí o meu cunhado deu um nome do cavalo, um número, e ele deu outro. E aí ficaram ali esperando. E o cavalo que ele tinha falado ganhou a corrida. E ele pegou e disse assim: vamos embora daqui que eu posso gostar disso aqui, vamos embora. Entendeu? Às vezes tem coisas na nossa vida que nós temos que ter cuidado, que são coisas ruins e que você pode gostar. Entendeu? Fecha essa brecha. Fecha essa brecha na tua vida. Chega você, irmão querido, chega uma pessoa na tua vida, você sabe que aquilo ali é encrenca. É encrenca. As meninas jovens, aquele bonitinho, mas você sabe que não vale nada, não vale 1 centavo o bonitinho. Mas você vou dar uma conversa para ele. É só uma conversinha. Não dá conversinha. Não abre a brecha. Entendeu? Não abre brecha. Se abriu a brecha, o inimigo entra. Arma uma cilada. Porque é o que eu digo, ele só tem espaço, o inimigo, presta bem atenção, a Bíblia diz que ele só tem espaço que nós abrimos. Ele não tem nenhum poder para invadir nossa casa. Está entendendo? Eu lembro aqueles filmes antigos que a gente via do Drácula, né? O Drácula não podia entrar na casa
Isso é inspirado na Bíblia. Ele não podia entrar numa casa que não convidassem ele. Aí quando convidava, ele entrava. E assim com o inimigo, ele só vai entrar na brecha que nós abrimos. Então a gente tem que ter cuidado. A gente tem que prestar atenção. Às vezes você está passando por situações e você se pergunta, mas por que isso aqui está se repetindo na minha vida? Por que isso aqui está acontecendo toda hora? Está acontecendo, olha a brecha que você está abrindo. Olha o espaço que você está dando para o inimigo. Você está dando espaço, então fecha isso aí. Logo, entendeu? Porque o que acontece? As brechas, elas vão atrasando a obra de Deus na nossa vida. Às vezes tem coisas, presta atenção, você imagina onde você está hoje, tá? Pensa assim, se eu não tivesse dado as brechas que eu dei na minha vida, onde eu estaria? Talvez você estaria mais avançado. Talvez você estivesse desfrutando de mais bênçãos. Deus tem te abençoado, aleluia. Mas se você não tivesse dado espaço para o inimigo, e a gente tem que assumir que a gente muitas vezes dá. Então, se você não tivesse, talvez você tivesse mais avançado. Elas causam confusão na nossa vida, nos perturbam em coisas que nós nem precisávamos ter passado. Tem coisas que nós precisamos passar, não adianta. Por melhor que a gente vá, a gente tem que passar. Mas tem coisas na nossa vida que nós damos brecha. Então, a gente está nessa situação, eu quero falar algumas coisas, assim, quero só tocar essas coisas, porque eu tenho muita coisa para falar e eu vou, em outro momento, continuar esse assunto. Porque a gente está numa batalha espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual. Isso que nós estamos vivendo no nosso Rio Grande do Sul é uma batalha espiritual, gente. Ela nos aflige, ela nos abate, ela nos golpeia de tantas formas diferentes. Ela nos golpeia a fé, ela nos golpeia o ânimo, ela nos golpeia a esperança, ela nos golpeia o estado emocional da gente, nos golpeia forte, porque nós compartilhamos o destino de tantas pessoas e olhamos as histórias. Quantas histórias tristes nós ouvimos nesses dias, quantas histórias, quantos de nós estamos sobrecarregados da tristeza alheia. Não, eu não tive nenhum parente que sofreu, mas a gente sabe que outros sofreram. Isso é uma guerra espiritual, gente. É uma guerra espiritual e ao mesmo tempo, Deus não nos chamou também para fecharmos os olhos. Não podemos fechar os olhos. Nós temos que saber, nós estamos aqui, é o nosso estado, é o nosso povo. Isso, não podemos correr disso, nós precisamos fazer a nossa parte. E nós estamos fazendo a nossa parte. Mas a gente tem que saber, no meio disso tudo, fechar as brechas. Vou falar 3 coisas rapidamente, tá? Primeira coisa, primeira brecha que nós precisamos fechar é a falta de oração. A oração, gente, ela abre um portal na nossa mente. A oração abre um portal. Quando uma pessoa ora, está habituada a orar, a levar suas angústias para Deus, quando uma pessoa conversa com Deus, quando uma pessoa pede ao Senhor, quando uma pessoa entrega a sua vida ao Senhor, quando uma pessoa pede orientação para Deus, pede orientação, Senhor, o que eu faço? Abre-se um portal na nossa mente impressionante. A gente começa a enxergar coisas que nós não enxergávamos. A gente começa a ver situações de uma perspectiva diferente. Daqui a pouco você conversa com uma pessoa e a pessoa diz, analisa uma situação e você está vendo de outro jeito. Outro dia, eu conversava com uma pessoa, a pessoa estava me falando de tudo que aconteceu. E, claro, é normal, o nosso raciocínio lógico é dizer assim, olha, né, se acabou, essa pessoa me falava assim, um amigo, né, falava, olha, foi destruída toda uma planta de fábricas,
de uma determinada empresa. E assim muitas empresas, eu sei, várias empresas foram destruídas. Agora vai ser duro o nosso futuro. E sabe o que Deus colocou no meu coração? Sabe o que Deus colocou no meu coração? Deus colocou no meu coração que nos próximos anos nós vamos viver um dos períodos mais prósperos da história do nosso estado. Sabe por quê? Porque haverá, e já está havendo, muitos investimentos aqui. E não só isso, teremos muitas coisas para fazer, e justamente porque haverá muito a ser feito, teremos muitos postos de trabalho se abrindo aqui nesse estado, como nós nunca vimos. É assim que a minha mente que ora enxerga a situação no futuro. Você está entendendo? Você consegue ver assim ou não? Você pensou assim como eu ou não? Quantos aqui pensaram isso para o futuro? Glória a Deus. Que bom que você pensa isso, porque quando nós oramos, abre algo diferente na nossa mente. Nós não olhamos só as coisas como são, mas olhamos como elas podem ser. Então, uma brecha que nós não podemos abrir nesse momento é falta de oração. A gente precisa orar. A gente precisa perguntar para Deus, a gente precisa pedir orientação, a gente precisa procurar entender com os olhos de Deus. O texto bíblico diz assim, capítulo 6. É bem simples o que ele coloca. Ele diz assim: Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares. Neemias se preocupou em que não restassem brechas. Nós também precisamos nos preocupar em que na nossa vida não restem brechas. Outra coisa muito importante na nossa vida nesse tempo: nós estamos lutando essa batalha como igreja. Nós não lutamos como indivíduos. Amém? Não lutamos como indivíduos. Não somos capazes de lutar. Deus nos chamou para lutar. Nós somos o corpo de Cristo. Eu fico muito contente, eu já falei isso. Eu vejo muitas igrejas trabalhando. Muitas igrejas. Nós não somos as únicas igrejas. A única igreja que está trabalhando. Muitas igrejas estão trabalhando. Razão pela qual eu me alegro muito. Não sei se são todas, mas eu vejo muitas. Muitos pastores cedendo lugares para abrigos, levantando recursos, assim como nós. Nós temos recebido a confiança de muitas pessoas de fora também. Muitas pessoas têm doado aqui para a igreja, e a gente tem usado as doações, tem comprado as coisas, para doar e tudo mais, e vamos continuar fazendo. Agora, quando agimos assim, presta atenção, nós temos falado isso, mas nós temos que aprender isso cada vez mais. Tem uma palavra que nós temos insistido desde o começo do ano, mas a gente vai repetir isso muitas vezes. Nós precisamos alinhamento. Alinhamento. Qualquer pessoa que é líder aqui, quem é líder de uma casa, quem é líder no trabalho, quem é líder numa escola, numa sala de aula, sabe o seguinte: a liderança define os caminhos a serem trilhados. Não é assim, gente? Define os caminhos. E o que nós fazemos, gente? Quem está junto, a gente tem que se alinhar com a direção. É por aqui que nós vamos caminhar. Ora, é o que eu digo, tem o assim e o assado para escolher. A gente escolheu o assado. Aí a pessoa diz assim: mas por que não escolheu o assim? Porque a gente tinha que escolher um e a gente escolheu o assado. Mas por que não escolheu o assim? Repito o óbvio. Porque a gente não pode escolher os dois, a gente escolhe o assado. E aí tem pessoas que não desejam se alinhar.
e dizer, mas eu vou fazer o assim. Esse é o espírito que não pode ter em nós. Está entendendo? Eu faço parte de uma organização que não é que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui, é a Igreja Família de Deus. Eu faço parte também do Teach Beyond Brasil, tá? Que é uma missão de educação. Eu estou debaixo de outras lideranças. Quando eles definem o rumo da missão e como trabalham, e como nós vamos trabalhar, o que eu faço? O que eu faço, gente? O que vocês acham que eu faço? Eu me alinho. É aqui o caminho que nós vamos fazer. Quando eu me desalinho, e eu estava conversando isso, justamente estava conversando isso com o Júnior ali na entrada. Eu vejo muitas pessoas que elas sofrem no trabalho e sofrem na igreja, porque elas têm um coração, e eu vou ter que dizer qual é a palavra, tem um coração rebelde, que é aquele do contra. Se definiu que era assado, eu quero assim. Se definiu que é assim, eu quero assado. O que é isso? É seguir o ego. É o ego que diz, eu não vou me submeter, eu quero fazer do meu jeito. E vou fazer do meu jeito. Ok. Mas isso não é bom. Não é bom para o lugar onde nós estamos. Imagina que você está no trabalho. Pensa bem, você está lá no trabalho, você está na empresa. Fontoura e Participações. Está lá na empresa Fontoura. Você é empregado. Aí a empresa tem um caminho, uma maneira de tratar o cliente, e você começa a fazer diferente. Não, mas eu acho que assim é melhor. Aí o teu gerente diz assim, não, mas não é assim. Aí você fica envenenando seus colegas. Porque não sei porque que tomaram essa decisão, porque, entendeu? Aí você, o que acontece? O teu trabalho não é bom, estou falando para você também como trabalhador. O teu trabalho não é bom, você não entrega um trabalho bom, e também a pessoa que está contigo também é afetada por você. A empresa também tem um problema. Você tem problema, a empresa tem problema. Então você não se alinha. Nós precisamos ter isso, gente. Nós precisamos ter isso, nós precisamos aprender a ouvir qual é a voz de comando, para onde vai, e nos alinhamos. Entendeu? Nós só temos permissão, presta atenção, de nos levantar contra quando envolve mentira, roubo e violência. Aí sim nós podemos nos levantar contra e dizer, não, isso não. Agora, escolhas sempre podem ser questionadas. Sempre podem, mas quando estamos num grupo nós precisamos nos alinhar. E quando não nos alinhamos, nós deixamos uma brecha para quê? O que o inimigo faz quando a gente não se alinha? Ele enche o nosso coração de distância com os irmãos. Aí nós vemos assim, eu me sinto meio deslocado. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu me sinto meio deslocado, que bonita palavra, né? Aí parece que eu me sinto deslocado nessa igreja. Deslocado quer dizer que você não se submete, que você não se alinha, que você quer seguir o seu ego e não a direção que é estabelecida. E é para isso, é o que eu digo, toda liderança tem uma função, nós temos uma função. E eu digo, eu também, é a mesma coisa a liderança política e tal. O governo estabelece algumas decisões. Se nós quisermos ser sábios, agora, por exemplo, no momento de crise, tá? No momento de crise, você vê aqui, olha, evacuem, saiam, tal bairro e tal. Estão aconselhando, estão falando. A gente tem que ser sábio. Quer dizer, é um conselho a partir dos técnicos. Então a gente vai procurar se alinhar, fazer as coisas da melhor forma possível. Quando teve e eu quero dizer isso porque eu creio que nós demos um bom exemplo aqui para vocês na pandemia. O que nós procuramos fazer? Nós procuramos nos alinhar
com a direção que havia aqui dentro da cidade. Bom, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Por causa das realidades, porque a realidade de cada cidade era diferente. Dá para fazer culto? Fazemos culto. Não dá para fazer culto? Não fazemos. Dá para 20? Faz 20. Dá para 40? Dá para 40. Tem que usar máscara? Usamos máscara. Entendeu? Você procura fazer o melhor. É o perfeito? Não é o perfeito, mas a gente se alinha, porque alinhados é muito melhor. Está entendendo? Neemias reconstruiu alinhado com o povo. Quando o povo se alinhou com ele, o que houve? Prosperidade. E é assim conosco. Está entendendo? Nesse tempo, eu sei que dá uma loucura em todo mundo, fica umas baratas tontas. Você não fica uma barata tonta? Vontade de ajudar, todo mundo tem vontade de ajudar e fica assim: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer, e vai para cá e vai para lá. O que você vai fazer? Ouvir. O que nós vamos fazer? Bom, nós estamos fazendo assim. Estamos precisando aqui de material de higiene pessoal. Ouve. Higiene pessoal, vamos pegar lá. Nós temos ainda água aqui, estocada, porque a gente ainda não viu a necessidade de água. Já chegamos lá, disse, não precisa água. Está aqui. Entendeu? Roupa. Ontem chegou um rapaz aqui que precisava roupa. Pegou roupa masculina, um monte de roupa levou. Nós vamos administrar, entendeu? Mas a gente precisa estar alinhado, a gente não pode bloquear, entendeu? Temos que agir com alinhamento. E por último, gente, nesse tempo, né, de guerra que nós estamos vivendo, nós temos que deixar aquelas coisas, aquelas pequenas cisanhas, aqueles pequenos desentendimentos, aquelas coisas que nós olhamos no outro, que nos incomoda. Nós precisamos deixar as coisas pequenas para depois. Resolver os nossos conflitos depois. Nós temos um foco agora. Nós temos um foco, entendeu? E às vezes a gente está querendo brigar com situações que não é o tempo. Nós temos que saber onde é que nós estamos colocados e nós precisamos estar bem unidos. Nós precisamos estar todo mundo olhando para o mesmo lugar e precisamos estar com a nossa família. Nós temos que buscar ter tolerância, mais tolerância do que nós temos. Está entendendo? Porque quando nós somos intolerantes, nós acabamos nos afastando, e nos afastamos perdendo força. Nós precisamos ter a força máxima. Isso tapa uma brecha. Entendeu? Tapa. Tudo aquilo que nos separa se torna algo interessante para o diabo na nossa vida. Tudo aquilo que nos separa é algo interessante. Então nós temos nossos próprios caprichos, mas nós precisamos abrir mão. Tem muita coisa nesses momentos. Você imagina uma terra atacada. Você diz assim: mas eu não tenho mais aquilo que eu tinha antes. Porque hoje é o meu dia de descanso. Não deu, né? Domingo, o que é o teu dia? De sair? Não deu para sair, não deu. Tem que ter paciência. Mas eu planejei fazer desse jeito. Paciência. Temos que ter paciência. A nossa impaciência é uma brecha que nós abrimos. É uma brecha. E a gente deixa o inimigo entrar nessas pequenas brechas. Então, em nome de Jesus, tudo aquilo que está aberto, dessas coisas que a gente falou, fecha. Em nome de Jesus. A impaciência, o desalinhamento, a falta de oração. Vamos fechar essas coisas e vamos caminhar na mesma direção. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus.